Bom, galera, aproveitando esse momento de evento que tá tendo no Master Duel de torneio mundial, se eu não me engano, basicamente eu vou estar trazendo a vocês, no vídeo de hoje, cartas genéricas que vocês podem estar utilizando em seu deck, que não vai alterar muito do seu combo, só vai ser mesmo cartas para que vocês consigam parar alguns combos de decks tão fortes que infelizmente criam e montam um campo que você não consegue parar. Também vou estar trazendo aqui, aproveitando esse momento de evento, decks que estão sendo muito utilizados agora nos torneios, para que vocês também fiquem mais a par de como cauterar e principalmente se vier aquele deck que aparecer aqui, você já saber o que fazer contra. E basicamente é isso. Sejam bem-vindos ao Covil. Bom, galera, apesar de vocês conhecerem algumas cartas desse deck, acredito que há muitas aí que vocês não conhecem por serem novas e que trazem uma dinâmica muito forte, diferente do padrão que vocês já utilizam, como Ash Blossom, como Maxi. Então fique ciente de que cada carta aí vai fazer vocês terem um bom resultado. Como por exemplo o Draw Blackbird, que após o oponente adicionar uma carta, você pode estar descartando ela e a partir daquele momento o oponente não pode mais adicionar nenhuma carta do deck dele. Nenhuma carta mesmo. É isso que torna tão forte. Porque decks que giram com o deck infelizmente não conseguem usufruir muito. Aí tá uma das irmãs da Ash Blossom, que após ser descartada, o oponente, sempre que o oponente fizer invocação especial, ele basicamente vai te dar vida com base no ataque do monstro invocado por especial. Então sempre que ele fizer invocação especial, você vai ganhar muita vida, o que vai limitar o oponente e ele vai pensar duas vezes até terminar de fechar o campo. Lembrando que essa carta dura até o fim do turno que ela for descartada, tá bom? Aí tá outra carta do arquétipo de artefato, apesar de muita gente não usar mais, é uma carta forte, que sempre que for invocada por especial, ela vai, de certa forma, trancar a estratégia do oponente, já que ele não vai poder fazer invocação especial no turno que ela é invocada especial. E basicamente ele tranca o extra deck do oponente. E ela também pode ser setada na zona de mágicas e armadilhas, e se ela for destruída, ela se invoca por especial. E se for invocada de outra forma, também ocorrerá o mesmo efeito. Aí tá uma carta muito forte contra deck de Terra Laments, que é o deslocador dimensional, que você não precisa ter nada no cemitério para ativá-lo, descartando tudo que será banido após ele ser descartado, tudo que será enviado para o cemitério após ele ser descartado vai ser banido, o que limita muito o combo de Terra Laments que usufruem bastante do cemitério. Aí está uma carta que vocês conhecem, que é um Lava Golem, também considerado um Kaiju por muitos, mas lembrando que essa carta aí é bom você utilizar no seu deck, se seu deck não usufrui muito de invocação normal, já que após você invocar ele no lado do campo do oponente, você não pode mais fazer invocação normal no turno que invocar lá. Mas não muda o fato que ele tributa 2 monstros e literalmente tira 2 cartas extremamente fortes do oponente que certamente vão dar dor de cabeça. Diferente de um Kaiju normal que só tributa 1, esse tem esse custo roubado que literalmente quebra muitos decks como Sword Soul, que usufrui muito de Barone, e outra carta, geralmente ele sempre passa com 2 monstros Cyclo que nega ou bane. Então fica a critério de vocês se vão querer colocar essa carta. Aí está o Nibiru, que também é como se fosse um Kaiju, que só pode ser utilizado durante a fase principal do oponente, já que basicamente você vai tributar todos os monstros no campo. Isso só depois que o oponente fizer 5 invocações. Você vai poder tributar tudo, vai dar uma ficha para o oponente com base no ataque e defesa de todos os monstros tributados. Essa ficha terá e você vai poder invocar por invocação especial no seu campo um Nibiru. Lembrando que a ficha tem nível 11, o que limita muito a invocação Cyclo e XYZ que o oponente tente ou queira fazer com uma ficha. Apesar de ela muitas vezes ter um ataque alto, acredito eu que você colocando ele e
que não falta é deck ou carta que literalmente destrua outros monstros. Aí tá uma carta muito famosa, que eu usufruo muito, e outros decks também, que é a Super Poly, que você pode ativar no turno do oponente, claro, se você setou lá ou ativar no seu turno, e o oponente não pode dar nada em resposta. Você ativou isso, o oponente pega toda a estratégia que ele fez, a depender do que você for invocar usando os monstros dele, que essa fusão permite você fazer isso, pega toda a estratégia dele e joga no saco. Só para realmente você invocar um monstro forte e dar risada da cara do seu oponente. Então realmente é uma carta quebrada que eu usufruo muito. E aí está o enfeitiçado, basicamente tem o efeito da barra dimensional, mas diferente dela, ele só com monstros que o oponente controla atualmente, ou seja, você está enfeitando um deck de Cyclo, o cara fez todo aquele combo para poder invocar as cartas de Stardust nível 12, você ativa isso e o oponente não pode fazer mais nada com aqueles monstros reguladores e monstros que ele invocou. Simples assim. Trancou, o oponente olha para sua cara e diz: que pena. E fica com a cara de bunda, infelizmente. E você fica lá dando sua risadinha de sacana. Mas enfim. Aí está a barra dimensional, como mencionei anteriormente, e que eu usufruo bastante nos vídeos do meu canal. Bom, diferente do enfeitiçado, os monstros que você escolher não serão invocados. Ou seja, diferente do enfeitiçado, que os monstros têm que estar em campo, o barra dimensional não. No momento que você ativar ele e falar: eu não quero que você invoque mais fusão, o oponente não pode mais invocar fusão, independente se ela estiver no cemitério, independente se ele vai ter a polimerização na mão, não importa. Ele não pode fazer invocação, fusão, nem invocar monstros do tipo de fusão, ou XYZ, ou Cyclo, ou Pêndulo. Como vocês podem ver, tá tudo listado aí na carta. E é um deck que decks de trap podem usufruir bastante para enfrentar decks meta e decks que realmente dão muitas dores de cabeça nesse momento atual de torneio. Então fica a critério de vocês, que vocês quiserem estar colocando essa carta, ela realmente ajuda muito. E vamos para lá, confronto justo, uma carta muito forte que muitos esquecem de usar. O confronto justo pode ser usado no seu turno, sem setar, se você não controlar nenhuma mágica ou armadilha ou monstro. Você não tem que ter nada no campo. Você diretamente vai para a fase de batalha e depois você clica para ir para a main phase 2. E você vai poder ativar o efeito dessa carta, que ela só funciona no processo entre a fase de batalha para a main phase 2, onde você vai ativar ela e o oponente obrigatoriamente vai ter que banir tudo no campo dele até você e ele tiverem o mesmo número de cartas, ou seja, só uma, já que o confronto justo vai ser a única carta ativa no seu campo. E se o oponente acabar destruindo o confronto justo, ele vai banir tudo para ele deixar de ser trouxa, porque o confronto justo não foi negado, e sim só destruído. Bom, e tá aí algumas cartas genéricas que param decks de trap. Caso o seu deck não use trap, você queira colocar em seu deck, porque você vê que as traps são o que mais te dão dor de cabeça, você coloca, fica a critério de você. Aí para decks de magia, como Mystic Rune, dentre outras decks que usufruem de campo e magias, até mesmo Sky Strike quebra todo quando você utiliza essa carta. Aí está uma carta que limita a invocação do oponente, só pode ser um de cada monstro. Ou seja, se você jogar com um deck de zumbi, que usufrui muito dessa carta, o oponente não vai poder fazer nada, já que tudo que entrar em campo se torna zumbi graças ao efeito do mundo zumbi. E o oponente geralmente não tem nenhuma carta no extra deck que seja zumbi, então ele literalmente se lasca. Aí tá um drenabilidade, também acredito que é muito conhecido, ainda mais no deck de Eldritch, que usufrui muito dessa carta para poder estar negando efeito de monstro, literalmente todos os monstros do campo. Apesar de não afetar muito também as cartas do Covil, os monstros de todo geral geralmente se ferra. Todo mundo aí que utiliza cartas que usam muito efeitos. Bom, aí está o Macrocosmo, que tem um deck que utiliza dele, mas também é uma carta genérica que funciona como um deslocador dimensional, só que permanente, em que tudo que foi enviado
Tudo que foi enviado para o cemitério automaticamente vai ser banido. Então, outra carta aqui para Terra Laments, caso vocês queiram estar usufruindo dessa carta em si. Caso o deslocador seja uma carta que você não consegue estar buscando e ela seja mais fácil para você buscar, você coloca. Outra carta também que limita muito o oponente de jogar. Geralmente os oponentes que usam combo. Já que depois que eles fizerem duas invocações normal, tipo o normal ou especial, tanto faz. O oponente fez duas invocações, você vai lá, ativa essa carta. O oponente não pode mais invocar nada. A não ser que ele vá lá e destrua essa carta. Mas até ele fazer isso aí, ou se ele já tiver recurso para fazer, já é menos recurso contra você. Então, basicamente é só uma forma de você parar o combo do oponente enquanto ele tá todo feliz achando que vai ter tudo de mão beijada. Aí tá outra carta que para muitos decks, já que diferente do outro, que é só um tipo de monstro, esse é com base no atributo, ou seja, se o oponente tem um deck que usufrui de diversos atributos, ele vai ser parado, já que você vai poder controlar um único atributo. Ou seja, se o oponente tiver carta de água, com fogo, terra em si, não vai poder usufruir muito. E geralmente extra deck, quase a maioria, né, dos extra decks não tem muitas cartas que tem o mesmo atributo. A depender realmente do arquétipo. Aí tá uma carta aqui diferente do outro que é atributo, ele ser tipo. Ou seja, se seu deck, o arquétipo, usufrui de diversos tipos, tipo... eu tenho cartas no meu deck que é tipo aqua, peixe, serpente marinha. Beleza. Mas pessoas que utilizam zumbi puro, que utilizam demônio puro, dentre outros arquétipos, vão ficar locados a só ter um monstro no campo. E é isso que torna essa carta tão roubada. Bom, galera, e essa aí são algumas cartas que acredito eu que são genéricas e poucos de vocês conheciam algumas dessas cartas. Como vocês podem ver, eu não falei muito sobre Maxi nem Ash Blossom, já que vocês utilizam muito ela no Master Duel, então não há lógica de eu estar tendo que explicar uma carta que vocês já conhecem. E basicamente é isso.